presidente Lula terá 2 vagas, né, no STF para indicar. E a primeira logo mais. E aí, a chapa tá esquentando nos bastidores porque todo mundo quer essa indicação. Vamos combinar que é um empregão, né? Uma cadeira confortável, você não tem que pegar seu cafezinho, você não precisa nem arrumar sua própria cadeira. Você tem uma toga, o ar-condicionado tá lá perfeito, no nível ideal. É um empregaço. A Mônica Bergamo vai contar sobre essa briga nos bastidores pela indicação do presidente. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos. Você está falando isso, é a perfumaria, o que você descreveu, né? Ontem eu brinquei com o ministro Supremo, com quem eu conversei, eu falei, olha, se tiver um impasse, vocês podem partir para a heterodoxia total me indicar, porque eu estou aceitando, né, Megali? Eu tô dentro. Veja bem, não é só essa coisa de pegar o açúcar e tudo que existe, né? Mas é um posto, um cargo, veja, né, Megali? Você tem autonomia absoluta em relação a tudo. Quem tem isso numa sociedade? São muito poucas pessoas que têm essa força da toga. Você não deve satisfação a absolutamente ninguém, você não deve lealdade a nada a não ser a sua consciência e a Constituição. Eu até conversando com esse ministro, eu falei, o ministro Alexandre de Moraes, o Bolsonaro, presidente da República, popular, uma liderança super popular, vai na Paulista, coloca 1 milhão de pessoas, xinga, grita, berra, diz que ele tem que sair, pede para sair, e ele no mesmíssimo lugar. Quem aguenta essa pressão, Megali? É muito pouca gente que tem essas garantias que tem o ministro do Supremo, né? Então, de fato, é um trabalho que é incrível, e a disputa, portanto, é um cargo que tem muito, muito poder, muita autonomia, você passa a ser dono de você totalmente, né? Então é algo raríssimo, com palco, com tudo, então todo mundo quer. Então essa disputa por essa vaga no Supremo está fervendo nos bastidores, mas agora aumenta a pressão, Megali, para que o presidente Lula leve em consideração o nome de mulheres também, para uma das 2 vagas que ele vai ter que preencher na corte. Primeiro a de Ricardo Lewandowski, em maio, e depois a de Rosa Weber, em outubro. O Supremo tem apenas 2 mulheres, que é a Rosa e a Carmen Lúcia, e com a saída da Rosa, que hoje preside o Supremo, a Carmen vai ficar isolada, uma mulher no meio de 10 homens, o que não reflete, né, Megali, a sociedade brasileira e especialmente a comunidade jurídica, que está cheia de mulheres. Então, essa preocupação no entorno do presidente Lula, e nomes começam a integrar uma lista para que ele possa escolher uma mulher, se não para uma vaga, para uma dessas 2 vagas, mas eventualmente para uma futura vaga que possa surgir caso um outro ministro decida antecipar sua aposentadoria, o que também não está descartado. Agora, o nome mais recente que entra nessa lista, Megali, essa é a notícia que a gente tem aqui para dar, é o da desembargadora Simone Schaiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro. Ela não tem proximidade grande com nenhum partido ou força política, mas as decisões dela, as opiniões, as teses, coincidem com que agremiações de centro-esquerda têm pregado no Brasil ao longo dos anos. Um exemplo, foi dela o voto vencedor do julgamento que decidiu que um sargento que sequestrou, torturou, estuprou e manteve em cárcere privado uma ativista na Casa da Morte de Petrópolis, que era um centro de tortura clandestino do Rio de Janeiro mantido por militares, deveria ser levado a julgamento. De novo, minha tosse. Bem que eu pedi uma pastilha. Bem, Megali, os militares acusados, né, sempre, e seus advogados, sustentam que a lei de anistia determina que esses crimes não sejam julgados, mas ela sustentou e foi vitoriosa que crimes contra a humanidade não são alcançados por prescrição nem por anistia, né? Que acordos e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário dizem isso. Um crime contra a humanidade, ele não prescreve e ele não é anistiado jamais. Portanto, ela foi vitoriosa e esse sargento está indo a julgamento. Ela tem também um livro, que é uma tese de doutorado, que se chama Publicidade Opressiva nos Julgamentos Criminais, que trata de um tema que é bem familiar a nós jornalistas e ao público em geral, que é a influência que a cobertura midiática pode ter no resultado de um julgamento, né? Contrapondo 2 direitos. O direito absoluto à liberdade de expressão, o direito que a sociedade tem de ser informada, versus o direito que cada um de nós e todos, portanto, temos a um julgamento justo, isento, livre de qualquer outro tipo de pressão, que não seja a apresentação dos fatos objetivos. Portanto, ela é um nome que surge aí com bastante força, e outros também
de mulheres estão sendo colocados, né? Por exemplo, Carol Proner, jurista Carol Proner do Rio de Janeiro, a advogada Dora Cavalcante, criminalista muito conceituada aqui de São Paulo. Então, cresce essa lista aí de mulheres para que o Lula considere essa possibilidade, né? O que eu ouvi ontem desse ministro com quem eu conversei é que depois de passar pelo que passou, 2 anos preso, né? O Lula vai levar em consideração diversos outros critérios, mas também pode considerar o fato de que a Suprema Corte precisa ter pelo menos 2 mulheres, né, Megali? Pois é, aguardemos então. Eis aí as favoritas, pelo menos por enquanto, nessa corrida que tem tudo para ser uma briga de cachorro, né? Deve ser um troço, viu, Mônica? O lobby para você ser indicado para o Supremo Tribunal Federal e chegar a esse Olimpo aí, que você não precisa nem ser simpático, rir de piada sem graça, né, puxar saco de patrão, você não responde a mais nada, a mais ninguém, a não ser, como disse a Mônica, a sua própria consciência e a Constituição. Deve ser violentíssima a briga dos bastidores, né, Mônica? É muito violenta, muito violenta. Quer dizer, tem até candidatos que estão queixosos, que têm sido muito bombardeados nos bastidores. E é de fato isso, né? E às vezes acaba sendo alguém totalmente inusitado. O Lula, no primeiro mandato dele, foi curioso, porque o Lula estabeleceu alguns critérios que era assim: tem que ter mulher, tem que ter negro, tem que ter alguém do Nordeste, tem que ter alguém de Minas Gerais, que foi o caso da Carmen Lúcia, mulher de Minas Gerais, né? O Joaquim Barbosa foi esse critério, né? Foi deliberado. Eles buscaram, né, alguém que fosse negro, que tivesse, obviamente, um grande saber jurídico, que era o caso de Joaquim Barbosa, para nomear, mas não se levava em consideração a postura na área criminal, é garantista ou é punitivista, nada disso era levado em consideração naquele momento. Coisa que depois que o tempo passou, né, Megali, que chegou o mensalão, que chegaram as prisões, que chegou a Lava Jato, que o Lula ficou preso 2 anos, passaram a ter um peso enorme, né, nessa escolha. Então a escolha vai ser bem diferente dessa vez do que foi a escolha no primeiro mandato do Lula, que teve a oportunidade de indicar vários, né, diversos magistrados. Então é por isso que o Megali ri das piadas da Sheila? É por obrigação? Exatamente.